professora Marta Canese é doutora em Ciências da Educação, mestre em Pedagogia e Didática Universitária, especialista em Educação para Ambientes Virtuais e em Desenvolvimento Humano Integral. Ela é arquiteta, pesquisadora principal em projetos da Universidade Nacional de Assunção e CONACYT, avaliadora dos programas Prociência e Becal, diretora de teses e dissertações de mestrado e doutorado em educação e diretora do mestrado e doutorado em educação da Faculdade de Pós-Graduação da Universidade do Norte. Eu agradeci a professora Marta pela presença, obrigada por aceitar o nosso convite. Passa a palavra. Bom, boa tarde novamente. Então, eu vou compartilhar meu material para complementar a fala. E muito obrigada pelo convite para palestrar nesse 7º Seminário Internacional de Educação e Pesquisa. E vou colocar para apresentar. Bom, o tema que foi solicitado nesse seminário que eu preparei é sobre os instrumentos de pesquisa. Uma questão super importante para todos nós, pesquisadores. Então, essa palestra vai buscar contribuir ou estabelecer, pelo menos, uma discussão sobre a importância e como selecionar ou elaborar um bom instrumento de pesquisa. A primeira questão que o pesquisador deve se perguntar posso selecionar um bom instrumento que já é aplicado por outros pesquisadores? Seria uma grande vantagem para a minha pesquisa escolher um bom instrumento e aplicá-lo na minha pesquisa, né, por vários motivos, né? Primeiramente, porque a qualidade já foi comprovada. Então, estaria aplicando um instrumento que já sei que nível de qualidade tem, né? Também poderia, dessa forma, comparar os resultados da minha pesquisa com os resultados de outros pesquisadores sobre o mesmo assunto, né? O pesquisador, ele nunca trabalha isolado, ele sempre trabalha em rede com pesquisadores do mundo todo. Então, é super importante poder estabelecer comparações e que próximos estudos possam analisar dados de diversas regiões do Paraguai, do Brasil, da América Latina, do mundo, para tirar conclusões ainda mais amplas a partir da minha pesquisa e as pesquisas dos outros. Facilita, de certa forma, porque não preciso realizar procedimentos de validação. Então, essa parte eu vou poupar. Agora, para poder selecionar um bom instrumento, também dá trabalho, né? Seria toda uma revisão de literatura científica até atingir, encontrar, né, um bom instrumento bem adaptado para aquilo que eu estou pesquisando. Além de que alguns desses instrumentos, eles custam, né, caro, são vendidos, não são de graça. Tem patente, né? Ninguém pode utilizar sem solicitar a liberação desse instrumento para aplicar na minha pesquisa
de certa forma, o aval dos pesquisadores que desenvolveram esse instrumento. Essa é uma prática normal entre pesquisadores, entre colegas. Geralmente, os pesquisadores solicitam, por exemplo, a minha equipe de pesquisa sobre o pensamento crítico, habilidades cognitivas do pensamento crítico, desenvolveu um instrumento de pesquisa para ser aplicado nas universidades, na formação profissional. Então, quem quiser desenvolver uma tese ou um trabalho de pesquisa sobre pensamento crítico, habilidades cognitivas do pensamento crítico, pode solicitar e normalmente solicita esse instrumento. Sim, Adilson, você tem alguma contribuição? Professora Marta, a sua apresentação saiu aqui para a gente. Tá. Então, vamos retornar. Mas aqui não está aparecendo a opção de compartilhar para mim. Então, é uma questão técnica, alguém cortou e deveria restituir a opção de compartilhar. Porque... Vamos ver aqui, vamos resolver aqui essa questão. Se não for possível, eu posso continuar a fala e vocês podem compartilhar posteriormente, né, enviar o PDF para as pessoas que participaram do evento, né? Oi, professora, veja se voltou agora a opção de compartilhar. Sim, agora voltou. Estamos aí, né? Então, alguns desses instrumentos têm um custo. Então, temos que prever na pesquisa o custo dos instrumentos que seriam aplicados. É uma questão, né, de orçamento. Então, dessa forma, posso utilizar pagando a patente desse teste, geralmente os testes, né? Essa questão de instrumento validado com custo, isso funciona geralmente nas pesquisas quantitativas. Nas pesquisas qualitativas, os instrumentos são criados mesmo pelo pesquisador, ou ele pode adaptar um outro instrumento, um roteiro de entrevista, roteiro de grupo focal, algum questionário de perguntas abertas, mas geralmente eles não têm patente e são muito mais livres. Criar um instrumento. Se eu não conseguir um bom instrumento para poder utilizar na minha pesquisa, posso criar esse instrumento. A forma de criar deve ser adaptado, muito bem adaptado à pesquisa, aquilo que estou pesquisando, e ao contexto em que vai ser aplicado. E, dessa forma, um questionário especificamente criado para uma pesquisa pode se adaptar melhor, principalmente ao contexto. A linguagem que as pessoas falam, como entende, né, certas palavras, né, que possam ser utilizadas no instrumento. A qualidade deve ser comprovada, né? O pesquisador pode criar um instrumento, mas não estaria com certeza
tendo essa certeza da qualidade do instrumento. Os resultados não poderiam ser comparados com resultados de outros estudos. Até certo ponto poderiam, né? Mas não especificamente para cada objetivo, para cada variável, de uma forma organizada. E devem ser validados. Só um minuto, por favor. Estou aqui com um problema. Oi, pessoal. Parece que a professora teve algum problema, mas ela já deve estar retornando. Vamos aguardar um pouquinho. Sim, voltando, né? Só daqui a alguns minutos vou ter que resolver aqui um assunto rapidamente, né? Porque, bom, é necessário, né? Mas, continuando. Está me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo. Só sua imagem que não aparece para gente. Aparece? Ah, tudo bem, então. Estamos ouvindo. Pode continuar. Bom, os procedimentos para selecionar um bom instrumento. Fazendo uma revisão de literatura, procurando nas redes científicas. Então, podemos fazer um pedido, já sabemos, por exemplo, que um centro de pesquisa tem um instrumento para testar alguma questão que nós queremos testar, então podemos fazer um pedido, né, à universidade ou ao autor ou ao centro de pesquisa. E temos que verificar se verdadeiramente pode ser aplicado na nossa... É a internet mesmo. Está voltando agora. Está voltando o quê? Bom. Então, esses são os procedimentos para selecionar. Aonde encontramos instrumentos de pesquisa? Nas teses, nos artigos científicos, em repositórios acadêmicos e revistas científicas. A Universidade Nacional de Assunção tem esses repositórios, a Universidade do Norte também, né? E tem revistas científicas online que vocês podem procurar. No Brasil, tem muitas universidades e centros de pesquisa que têm essas ferramentas nos repositórios, com buscadores científicos, com Google Acadêmico, Sico, que é uma ferramenta muito boa, disponível pelo CONACYT do Paraguai, e redes científicas, né, que tem diversas, por exemplo, a que eu mais utilizo, ResearchGate. Lá tem pesquisadores do mundo todo, então, dessa forma, você pode se conectar com os pesquisadores e solicitar, né, para utilizar um instrumento de pesquisa. As vantagens dos instrumentos já validados, já falamos alguma coisa. A qualidade desse instrumento, garantida pela pesquisa anterior, por diversas pesquisas que já aplicaram esse instrumento. Um impacto maior, né? Vai ter mais visibilidade, vai ser mais procurado pelas pessoas que estão
procurando artigos ou informes de pesquisa sobre a aplicação de determinados instrumentos. As comparações com outros estudos, integração com investigações a nível global, né? Estou me integrando a essa grande rede, né? Por exemplo, eu estou numa rede de pensamento crítico, tem sede em Portugal, estou em outra também, né? da ética e a integridade na pesquisa acadêmica, essa tem sede em Espanha, então, mas abrange pesquisadores ibero-americanos, e pela língua facilita muito mais nessa possibilidade. E poupança de tempo e recursos. Só um minuto. Bom, desculpem, retornando, sim. As dificuldades, então, fundamentalmente seriam isso, custo com adequação, né? A validação é o procedimento que devemos aplicar quando elaboramos, principalmente quando elaboramos um instrumento para pesquisa quantitativa, um teste, um questionário com escala tipo Likert, ou um questionário com opções já fechadas. Tem pessoas que não estão entendendo. Tem algum problema com o som? Por favor, me especifica. O que seria que não estão entendendo? Compreendendo. Só aqui chegou a mensagem, né? Não sei se seria um problema técnico ou outro tipo de problema. Oi, professora, aqui para a gente o seu áudio está bom. Tá Não sei bom. se para as pessoas que estão ouvindo, se está com algum problema na conexão. Tá ok. Para alguns, sim. Bom, então, a validação é o conjunto de procedimentos que tem como objetivo comprovar a qualidade do instrumento, se verdadeiramente é um instrumento de qualidade, e vai medir aquelas variáveis que eu preciso medir, né? Se tem fiabilidade, ou seja, em diversos contextos estaria contribuindo para obter os resultados que eu preciso. E da mesma forma, né? Porque um instrumento que não está bem elaborado pode não ser fiável, né? Em determinadas situações não funcionar. A consistência, né? Que pode ser comprovada com várias aplicações, para ver se, em situações semelhantes, você pode obter resultados semelhantes. E a relevância, né? Dá muito mais relevância à pesquisa. Ter aplicado procedimentos de validação. Os passos prévios, quando você cria o instrumento, primeiramente a identificação das variáveis e subvariáveis, se for uma pesquisa quantitativa.
né? Ver bem claramente o que você está procurando. Aí você tem como norte a hipótese, as variáveis, tem como norte os objetivos da pesquisa, e em função disso, né, objetivo geral, objetivos específicos, você organiza a lista de perguntas ou afirmações, né, indicações que vai colocar no instrumento. A estratégia que o pesquisador utiliza, e principalmente na educação ou na psicologia, em ciências sociais também, tudo que é ciências sociais, ou procurar saber a essência do assunto, né, de forma objetiva, ou estaria procurando conhecer a percepção, né? Tem muitos estudos que são focados para a percepção. Por exemplo, a percepção dos docentes das mudanças, né, dos cambios tecnológicos acontecidos na pandemia. Então, você não vai procurar exatamente o que mudou objetivamente, testar aí nas escolas, por exemplo, né, pelo contrário, vai testar como perceberam esses docentes as mudanças, os cambios acontecidos. Isso é super importante em ciências sociais, né? E, em geral, e em educação especificamente. Por quê? O objetivo da pesquisa em ciências sociais, segundo Max Weber, um grande cientista das ciências sociais, é a compreensão social humana entre os diversos atores, os diversos segmentos, né, setores da sociedade. Então, a pesquisa social pode contribuir para entender como percebem os docentes, como percebem as famílias, como percebem os estudantes, os gestores, um determinado problema. Isso vai contribuir muito para encontrar os caminhos de solução ao problema que estamos pesquisando. E outra questão, né? Ter uma ideia bem clara, um bom diagnóstico do tipo de população. E aí me lembro uma pesquisa a nível de aplicando a aprendizagem fundamentada em pesquisa, em projeto, levei meus estudantes de ciências sociais para fazer entrevista e observação de um grupo de nativos, né, aqui, comunidades indígenas, que estavam situados na Praça Uruguaia. Quem conhece Assunção, conhece a Praça Uruguaia. Antigamente, era um local de muita, até agora, um local de muita manifestação social, política, e principalmente era muito utilizado pelas comunidades indígenas ou pelas comunidades de camponeses para ficar bem perto do centro cívico, está no meio do centro cívico da cidade. Então, daí, eles poderiam ir andando até o Congresso, né, para solicitar alguma coisa ou acompanhar a discussão de algum tema. Então, fomos com esse grupo de estudantes para observar e conhecer o que esses indígenas, essas comunidades pensam, né, sobre ficar aí, as mudanças políticas, como estão afetando a sua comunidade, etc, etc.
Os alunos prepararam todo o questionário maravilhoso. Fomos lá, aí já muitos alunos encontraram que essas pessoas, né, da comunidade não sabiam falar espanhol. Felizmente, sabiam falar guarani. A língua deles era guarani. Aí, entre os estudantes, tínhamos pelo menos 2 ou 3 que falavam muito bem guarani, e aí começaram a traduzir, né, o questionário e perguntar em guarani para eles, né? Então, eles respondiam em guarani, aí foram gravando, tomando nota, etc. Então, adaptar ao tipo de população. A linguagem utilizada pela população que é o foco da nossa pesquisa. Outra questão super importante é prevenir o sesgo, né? Prevenir de direcionar para o que eu quero. Às vezes, o pesquisador nem percebe que está fazendo isso. Na pergunta, já estou direcionando a pessoa a me responder da forma que eu preciso, o que eu quero, né? Então, por exemplo, para uma comunidade como essa, podemos perguntar a uma pessoa: você não acredita que esse projeto de lei que está sendo discutido vai contribuir para uma vida saudável na sua comunidade? Aí já estou perguntando não, né? Já estou esperando essa resposta, não, de jeito nenhum, etc. Mas pode ser que ele sim tenha esperança que sim possa, ou não, né? Mas temos que abrir essa liberdade e a pergunta deve não direcionar a resposta, ser bem aberta para receber qualquer resposta. E não tem como substituir uma consulta aos expertos, os especialistas, né? Então, toda consulta que eu possa fazer para colegas pesquisadores que já fizeram esse tipo de pesquisa, ou que estão atuando, né, pode não ser pesquisadores, mas sim pessoas que estão atuando nesse ambiente social, educacional, e podem entender muito mais se esse instrumento está sendo adaptado para o que eu estou procurando. Então, é super importante trabalhar desde o início, né, com esses cuidados. Quando estou criando um instrumento, posso elaborar um quadro, né, desse tipo, aí coloco a variável, né, principalmente isso aqui é aplicado para dados quantitativos, né, e aí o instrumento deve ser muito mais exato, e mais ainda quando a pessoa vai responder sem ter ao pesquisador para perguntar alguma coisa a mais, né? Quando passamos o questionário para a pessoa completar, seja impresso ou seja de forma virtual, com todas essas ferramentas atuais que facilitam muito a aplicação de instrumento, né? E aí você já tem a coleta dos dados bem organizados, né? Facilita bastante. Mas esse quadro vai ajudar, porque você, a partir da variável, pode pensar as subvariáveis, considerando a teoria que você pesquisou, pesquisas prévias desse tipo. Aí pensar nos elementos que vão indicar que verdadeiramente isso acontece dessa ou daquela outra forma, né? E, em função desse indicador, a pergunta que vai ficar no questionário, ou pode ser um item do questionário, para a pessoa
marcar se está totalmente de acordo, regular, mais ou menos, né? Até não estou absolutamente de acordo. Então, com esse quadro, que geralmente passo para os meus alunos que estão elaborando instrumento, já é muito mais fácil que você não esqueça de uma variável, de uma subvariável, né? Que você não esqueça de perguntar o que precisa, porque já pensou, passar o instrumento e depois encontrar que faltam dados para esse objetivo, faltam dados para essa variável, seria, né, retornar novamente à pesquisa e ao trabalho de campo. Se for qualitativa a pesquisa, a minha pesquisa, a mesma coisa, coloco os objetivos específicos que já estão compreendidos no objetivo geral, né? Isso já verifiquei na elaboração do projeto. Então, esses objetivos específicos são todos os objetivos que preciso atingir para atingir o objetivo geral, né? Aí, então, construir, elaborar os indicadores, né? O que estaria me indicando que os elementos desse objetivo específico. E a pergunta, né? Se vamos passar, por exemplo, perguntas, passar uma entrevista, um grupo focal, pesquisa qualitativa também é análise de dados, né? Então, seria perguntas ou simplesmente indicadores com os itens que vou procurar nessa análise dos dados, né? E a partir de um instrumento bem elaborado, primeiramente, com aval do seu orientador, você passa para os procedimentos práticos da validação. Então, validação por expertos seria um desses procedimentos, e o outro procedimento sempre recomendado é uma prova piloto, né? Testar como é que funciona em indivíduos desse mesmo tipo. O método Delphi, que é aplicado na validação por expertos, é muito aplicado. Aí vou comentar para vocês, né? É um método que verifica o consenso dos expertos no momento de validar um instrumento. Primeiramente, você seleciona de 3 a 5 expertos, é recomendado. Para mestrado, e dependendo das orientações que você receba da direção do curso, podem ser 2, né? E o orientador seria o terceiro, que sempre deve dar o aval também, né? Para doutorado, recomendo 5, é bem melhor, né? Então, você já tem mais firmeza, mais segurança. Aí, o contato com esses expertos e envio do pedido de validação. Você consulta esses expertos, o teu orientador pode recomendar. Geralmente, esses expertos são, no curso de mestrado ou doutorado, seriam os professores, né, da universidade, pode ser também egressos da universidade, que pesquisaram áreas, né, linhas de pesquisa semelhantes àquela que você está desenvolvendo. Então, a primeira coisa, você tem que enviar um e-mail, enviar, né, WhatsApp,
alguma forma de contato e pedido para que eles possam aceitar esse pedido de validação. Agora, truques para facilitar, né, que esse experto disponibilize seu tempo valioso nesse procedimento de revisão do instrumento. Você tem que enviar para ele todos os elementos que ele precisa, né, para ele não ter muito trabalho nisso, né? Às vezes tem aluno que solicita a validação de instrumento, mas envia até se completa o questionário completo e nada mais, né? Então, envia o instrumento, primeiramente, né? Aquilo que ele deve revisar. Um resumo do projeto de pesquisa, bem resumo. Esse experto, ele não vai cobrar pela validação. Então, você tem que facilitar no máximo. E é um pesquisador, ou professor, que tem um monte de atividades, né? Aí manda, né? Nesse resumo, o título, as perguntas de investigação, os objetivos, se tiver hipótese, a hipótese. Então, com esses elementos, ele vai poder verificar, com esse resumo que você vai enviar. Essa é uma pesquisa sobre, por exemplo, educação educacional, numa escola do Amazonas, e os objetivos são esses e esses. Aí já estou com uma ideia do que pode servir em termos de perguntas do instrumento e o que não poderia ser adequado. E também enviar o documento de declaração de validação para o experto somente assinar, né? Porque você vai precisar uma evidência que esse instrumento foi validado pelo experto. E, para isso, você precisa um documento assinado que confirma a validação. Então, envia também essa declaração, deixando em branco a questão da assinatura, para que esse experto revie posteriormente. Se ele encontrou que está tudo ok, ele vai enviar que está aprovado e assinado. Se esse experto considera que tem algum aspecto para melhorar, aí esse experto vai enviar os elementos que você precisa mudar, né, as recomendações. Então, você retorna a fazer as recomendações e retorna a enviar a esse experto. Aí, quando todos concluíram, aí você deve fechar o procedimento de validação. Se todos responderam super positivamente, sem nenhuma recomendação, o instrumento está validado. E, geralmente, isso acontece quando o pesquisador elaborou com muito cuidado esse instrumento, sempre com o orientador do lado, e não esqueceu de nada, testou muito bem se cada objetivo estava sendo contemplado, se essa pergunta poderia ser bem entendida pelo respondente, etc, etc. Então, se você fez um trabalho ótimo, geralmente todos irão responder que sim, que o instrumento está ok para você aplicar. Se algum desses expertos responde que tem que mudar alguma coisa, você muda e envia novamente para todos os expertos, até atingir um consenso, né, que é a característica desse método Delphi. É um método que permite validar instrumentos de todo tipo, mas confirmando o consenso dos expertos. Se alguém tiver alguma pergunta, pode levantar a mão, eu estarei vendo aqui,
e pode, né, fazer a pergunta, né, para esclarecer. A prova piloto é super importante. E como é que você faz, né? Extrai uma amostra específica para isso, com um pouco, né? 5% da população. Se você vai aplicar para tem uma população de 100 pessoas, 5. Se é uma população de 200 pessoas, poderia ser 10, né? Só isso. Inclusive, poderia ser um pouco menos, suficiente. Você aplica o instrumento e aí você vai captar se alguma pergunta não é bem entendida, se há alguma dúvida, não esclarece tudo o instrumento, né? Essas são inconsistências do instrumento, alguma coisa está falhando. Então, você revisa aquelas questões que a pessoa não entendeu, ou respondeu de uma forma absolutamente fora do foco, né? Essa revisão manual do procedimento de aplicação da prova piloto. Além de escutar as pessoas que responderam nessa prova piloto. Encontraram fácil, compreensível, clareza no instrumento, ou alguma questão ficou confusa. Aí os próprios, né, as pessoas que estão respondendo vão contribuir muito, né, no desenvolvimento desse instrumento do pensamento crítico. Aplicamos prova piloto no 4º ano de psicologia da Universidade Nacional de Assunção, para testar o instrumento, né? Porque o instrumento iria ser aplicado no 5º ano de psicologia e no último ano de todos os cursos universitários da Universidade Nacional de Assunção, da área da filosofia, psicologia, história, educação, né, dessa área. Aí os próprios estudantes indicaram as perguntas e os elementos que estavam confundindo eles. Isso facilitou muito o procedimento de melhorar esse instrumento. Já para pesquisas mais exigentes, pode aplicar métodos quantitativos para testar a consistência do instrumento. Alfa de Cronbach, né, um dos sistemas, né, um dos recursos estatísticos para conferir e que depois garante essa consistência. A correlação de Pearson, né? Então, você pode consultar a uma pessoa especialista nas estatísticas para confirmar tudo isso e poder aplicar. E não tem como não aproveitar a opinião dos que foram respondentes do questionário. Essa é a questão mais rica, verdadeiramente. Bom, então, concluindo, a prova piloto, a validação seriam os 2 elementos principais para validar um instrumento. Aqui a pesquisa que nós estamos desenvolvendo agora, a pesquisa anterior foi indicadores de desenvolvimento das habilidades cognitivas do pensamento crítico na formação profissional, na Universidade Nacional de Assunção. E esse instrumento, colocamos o nome PEN-CRIPAR, né? PEN de pensamento crítico, PEN-CRIPAR, Paraguai, né? É um instrumento disponibilizado nas redes científicas, permanentemente estão
solicitando para sua aplicação em diversos países de Iberoamérica. E aí, para nós também fica super bom, porque podemos comparar os resultados que nós obtivemos com esse instrumento com outras aplicações feitas na região ibero-americana, Peru, Chile, Argentina, diversos países. Essa continuidade dessa pesquisa sobre o pensamento crítico agora é focada para a formação dos docentes. Desenvolvimento de habilidades cognitivas do pensamento crítico na formação dos docentes paraguaios. Temos uma equipe de pesquisa da Universidade Nacional de Assunção, tem o doutor Luiz Eduardo Wexel Machado, a doutora Valentina Canesse Caballero, magíster Andrés Vázquez e doutor Ricardo Estigarribia Velázquez. Essa é a nossa equipe nesse novo projeto que estamos iniciando, e estamos iniciando justamente pelo instrumento, né? Essa revisão de literatura, estamos na procura do melhor instrumento para verdadeiramente aplicar, né, nessa pesquisa. Então, uma das primeiras etapas em qualquer pesquisa, principalmente se for quantitativa, é essa construção ou seleção de instrumentos. Eu prefiro muito mais a seleção de um bom instrumento. No momento em que iniciamos, no ano 2017, o projeto anterior sobre o pensamento crítico, encontramos que os instrumentos disponíveis eram muito extensos, não daria para aplicar nas aulas da Universidade Nacional de Assunção, não seria prático, no sentido prático, né? O professor teria problemas para aplicar. Queríamos construir um instrumento bem simples que possa captar, pelo menos, a percepção, né? O foco nosso foi na percepção. Esse instrumento, Bengripar, ele é baseado na percepção desse estudante e funciona muito bem no estudante que já está concluindo a universidade, nem tanto naquele estudante que está começando, porque ele ainda não tem essa consciência na hora de responder um questionário como esse, né? Então, ele pode achar que está tudo bem, mas porque ele ainda não tem essa consciência, não passou pela experiência dos cursos universitários, né? Então, é só para apresentar isso. São pesquisas que nós desenvolvemos no programa Prociência, com apoio do CONACYT do Paraguai, que tem verbas para financiar as pesquisas das universidades, né? As pesquisas dos pesquisadores paraguaios e colaboradores, inclusive pode ser de outros países, né? Então, aqui já concluindo, né? Bom, estamos para receber perguntas e tudo que quiserem, né? Podemos estar retornando a qualquer aspecto que vocês gostariam de aprofundar. Obrigada, professora Marta. Realmente é um assunto bem interessante aqui para os nossos alunos, né? É importante eles estarem cientes do assunto. Pelo horário aqui, né, que estamos um pouquinho apertados, o pessoal que mandou mensagem para a gente, ou perguntas, a gente vai estar encaminhando para a professora posteriormente. Professora Marta,
Caso seja possível liberar a sua apresentação, os slides, para a gente poder enviar para os alunos, eles sempre pedem para a gente se é possível receber o material. Então, se puder depois encaminhar para a gente, que a gente disponibiliza para eles. Tá bom? O pessoal consegue me ouvir agora bem? Ou ainda está com problemas de áudio? Professora Marta, parabéns pela participação. Gostei bastante. A senhora é muito simples e clara na sua fala. Parabéns, viu? Gostei bastante. Muito obrigada, Gláucia. Bom, então... Professora, sim. Isso, vou passar a palavra para a senhora poder finalizar sua apresentação, agradecer por aceitar o nosso convite, até uma próxima e continue acompanhando aqui o nosso seminário. Sim, então, já me despedindo, né, dessa turma maravilhosa, para mim sempre um grande prazer poder contribuir com o Instituto, né, e muito obrigada pelo convite.